E aí pessoal, tudo bem? O meu nome é Paulo Hatz, esse aqui é o Livraria em Casa e o vídeo de hoje eu voltei no meu cenário. Dessa vez eu acho que meu rato ele não está piscando, mas se tiver, a gente vai entender o que a gente faz pra resolver isso. Mas da última gravação que eu fiz com esse cenário mais escuro, o rato deu uma piscandinha, mas eu acho que é por causa da configuração da câmera, não tem nada a ver com LED, tá? Mas enfim, não importa. A gente já vou avisando, porque senão as pessoas falam, ai, tá piscando. O vídeo de hoje eu adoro fazer esse tipo de vídeo, não sei se a galera curte tanto ainda, mas eu gosto muito de falar de capa. Já tem bastante tempo que eu acho que eu não falo de capa aqui no canal, assim, é um vídeo dedicado a capas, mas a gente vai falar aqui de capa, mas de história também. Vamos mostrar cultura pra esse povo? Eu decidi fazer 2 vídeos, então hoje vai sair esse primeiro, e no domingo vai sair a segunda versão desse vídeo, e hoje eu vou falar de capa feia, mas que entregaram boas histórias. Então a gente vai zoar a capa, mas a gente também vai dar algumas dicas de livros, e no domingo eu vou fazer o contrário, eu vou falar de capas bonitas, mas que entregaram histórias ruins. Então espero que vocês curtam esses 2 vídeos, essas 2 farofinhas gostosas, mas que eu adoro fazer, porque eu adoro falar de capa, comentar capa, minhas impressões. E eu sei que, assim, tem muita gente que vai discordar de mim, vai dizer, ah, eu não concordo, essa capa não é tão boa assim, eu não acho isso tudo, blá blá blá, que eu já sei. Você é uma chata. Mas tá tudo bem, a opinião é de cada um, tá? Vocês podem concordar ou discordar, contanto que tenham respeito, beleza? Então, beleza. Antes de a gente começar, eu quero falar pra vocês o seguinte, não percam, porque já está acabando o prazo, para as inscrições pro curso do Daniel Lameira, que chama A Vida do Livro. Esse é um curso que o Daniel dava presencialmente, ele começou a dar online durante a pandemia. Eu divulguei esse curso, eu não lembro, acho que foi ano passado, quando ele fez a primeira versão online, e agora ele tá fazendo a segunda versão online e vai ser muito maior. A Vida do Livro 2, agora que vai ser online, ele vai ter 4 aulas ao vivo de 2h30 cada uma, iniciando no dia 8 de setembro, sempre à noite. E além disso, vão ter 24 aulas gravadas, com vários outros professores. Ele chamou um monte de gente que trabalha no mercado editorial, autores tipo Aline Bay, pessoas que trabalham nas editoras, influenciador também ele chamou, pra falar sobre toda a cadeia literária, sabe? Do processo de escrita até o processo de publicação e tudo que tem em volta, toda a parte gráfica, a parte editorial, o marketing, a parte financeira, tudo que vocês podem imaginar sobre a vida do livro, ele vai abordar nessas 28 aulas, 4 ao vivo e 24 gravadas, que estreiam no dia 8 de setembro. Isso aqui não é uma publicidade propriamente dita, porque na verdade eu só recebo comissionamento caso eu gere alguma venda, mas como eu acredito muito no produto, acredito muito no Daniel e acredito muito em cursos no geral, enfim, coisas que eu acho que vão ser muito necessárias pra quem trabalha no mercado, quem quer trabalhar no mercado, quem é curioso sobre a vida do livro, eu acho que é interessante pra todo mundo. Eu conheço várias pessoas que já fizeram um curso do Daniel no passado e conheço várias outras pessoas que estão dando aula no curso do Daniel agora. Então, eu vou deixar aqui embaixo o link pra vocês irem lá. É tudo feito pelo Simpla. Lá na página do Simpla tem todos os detalhes de cada professor, de cada aula, todos os módulos que vocês vão encontrar lá. Mas, é óbvio, tem que correr, porque a primeira aula já é no dia 8 de setembro, então você não vai querer perder a primeira aula ao vivo, não é mesmo? As aulas gravadas você pode ir assistindo conforme você preferir, mas as aulas ao vivo são aulas ao vivo, né? Então aqui embaixo na descrição vai estar o link pra você ir lá ver todos os detalhes e se você achar interessante, assinar e comprar o curso do Daniel. Bom, vamos logo começar, que eu sei que são vários, eu separei muitos pra esse. Esse vídeo aqui vai ter mais capa do que no vídeo de domingo, que vai sair o próximo, né? Quando eu fui procurar, capa feia tem muita, né? Eu acho que a maioria dos livros, eles têm mais capas feias do que capas bonitas. Essa pode ser uma observação apenas minha, e eu não tô falando de mercado nacional, não, eu tô falando de geral. Inclusive, eu acho que o mercado gringo é pior pra capa do que o mercado brasileiro, tá? Quando a editora resolve fazer uma capa nacional, às vezes ela acerta, muitas vezes ela acerta, e quando eu vejo umas capas gringas, eu falo, meu Deus, que coisa genérica, coisa sem graça, então, sei lá. Bom, a primeira, eu não poderia deixar de falar desse aqui, eu acho que ela é uma capa que, né, ela determina, ela desenha todo esse vídeo. Que eu acho que ela é um exemplo muito claro, que é uma segunda chance da Colleen Hoover. Esse é a capa brasileira, no caso, né? A capa brasileira de Reminders of Him, que é o lançamento mais atual dela, saiu no começo do ano, eu fiz a leitura, assim, bem próximo da época que saiu. E assim, gente, essa capa é um grande delírio, acho que a gente já falou sobre isso aqui no canal, já falei sobre isso no Twitter também. Eu fiz um vídeo falando sobre as capas da Colleen Hoover num geral, porque são bem mistas, assim, e eles erram mais do que acertam. E as editoras gringas também erram muito, mas eu acho que essa capa foi pra mim um grande delírio. Não sei o que aconteceu ali na hora de decidir essa capa, mas tem gente que gosta.
gosta, tá? Porque tem isso, tem gosto pra tudo, mas é importante que todo mundo tenha gosto diferente, né? Mas assim, o livro é incrível, então ficou a dica pra quem quer ler Colleen Hoover. Às vezes você nunca leu Colleen Hoover, não sabe por onde começar. Esse é um livro que você pode começar. Não é o melhor livro da carreira dela, mas é um livro muito bom, um livro que entrega muita coisa, é um livro que eu dei 5 estrelas, eu favoritei. É uma das minhas leituras favoritas do ano até agora. Vamos ver como é que vai ser até o final do ano. Mas a capa, gente, realmente é isso. É um grande pano de prato, né? A gente já fez essa piada. Parece uma capa de um livro religioso. Parecem várias coisas, menos um livro que conta a história de uma menina que perdeu o namorado, tava grávida dele, ela perdeu o namorado, ela foi culpada pela morte dele, ela foi parar na cadeia, ela ficou 5 anos na cadeia, e por isso ela perdeu a guarda do filho, que ela tava grávida desse cara, pra família dele, até porque a família dela, um caos completo. E aí quando ela sai da cadeia, ela quer resgatar, né, voltar a ter acesso à criança e ter, né, poder lidar com essa criança, porém a família dele odeia ela porque ela foi responsável pela morte do cara, né? Pela criança eu dou minha vida, graças a Deus! Então assim, é um livro muito legal, muito tenso, dramático e tal, sobre essa menina, e obviamente ela vai ter um relacionamento também, vai ter, né, um livro de romance, mas vocês vão entender o problema do romance desse livro também. E não tem nada a ver com essa capa. Tipo, não tem nada a ver. O pessoal falou, tem coisa de passarinho, mas, gente, pelo amor de Deus, não tem nada a ver. Outro livro que eu resolvi colocar nessa lista é assim, não é que essa capa seja feia, é que essa capa não diz nada. E eu acho que vão ter outros exemplos aqui de livros nessa lista, que é uma capa que não diz nada sobre o que o autor quis passar com aquilo. E é uma história tão incrível, tão maravilhosa. E é Herdeiras do Mar, da Marilyn Brecht. Fiz essa leitura também recentemente, também é um livro 5 estrelas, é um livro que eu amei. É um livro muito duro, porque ele conta a história das mulheres coreanas que foram sequestradas pelo exército japonês na época da guerra entre Japão e Coreia. E elas eram sequestradas para servirem de escravas sexuais dos soldados japoneses. Então era uma história muito pesada, muito pesada. A gente vai acompanhar o caso de uma dessas meninas que foi sequestrada, e depois ela crescendo e coisas acontecendo na vida dela toda, e a gente vai acompanhar muito da história da Coreia, a briga entre Coreia do Sul e Coreia do Norte, né? A época que as Coreias foram separadas, e toda essa guerra interna, e além disso a Segunda Guerra Mundial. Enfim, tem um monte de treta acontecendo ali. Então é um livro muito pesado. Não que essa capa não passe uma atmosfera de peso, mas ao mesmo tempo ela não me diz nada sobre o que a história é. A foto que existe na capa, você não consegue entender que aquilo é uma pessoa coreana, você não consegue entender muito bem, porque elas são mulheres que nadam e tal, que elas são nadadoras, elas mergulham e fazem, tipo, pescas submarinas. Isso é uma parada que existe realmente na Coreia até hoje, essas mulheres, enfim, vai passando de geração pra geração. Então isso tem um peso importante pro livro, mas eu acho que a capa não diz muita coisa. A capa que a Tag fez, eu até já comentei, eu acho que mostra um pouco mais, mas ao mesmo tempo também não entrega 100%, sabe? Então assim, eu queria mais essa capa, mas não sei, esse detalhe vermelho que tem na capa também me parece um pouco pano de prato, me parece um pouco lençol, cortina, eu não sei. Não me diz muita coisa, então eu não amo muito, tá? Eu acho que se fosse realmente uma foto de uma dessas mulheres nadadoras, como é um pouco parecida com a capa da Tag, eu gostaria mais, mas do jeito que é, eu acho meio... não sei, não diz muita coisa. E eu acho que as pessoas não fazem ideia do livro que é sem ler a sinopse, sabe? E eu acho que a capa, ela tem que pescar a atenção da pessoa, por mais que ela não precise entregar tudo sobre o livro. A próxima capa é de um livro que eu gostei muito, que eu li recentemente, também não amei, mas eu gostei bastante, e é Antes que o Café Esfrie, do Toshikazu Kawaguchi. Olha, eu posso estar falando errado, porque eu não estou lendo aqui, mas eu vou até abrir pra não falar besteira. Toshikazu Kawaguchi. Eu decorei o nome do cara, entendeu? Eu arrasei. Aquelas. Essa capa, pra mim, ela não diz muita coisa. A capa americana também não diz muito, mas eu acho que ela é mais bonitinha. Ela mostra que é um café, tem um gato, tem umas coisas ali interessantes da capa que eu acho que tem relação com o livro. Mas a capa que a Valentina resolveu trazer pro Brasil, na verdade acho que é uma capa original da Valentina, ela não é que seja uma capa feia, mas ela não é uma capa que diz muita coisa. Você vê que é um livro em cima de uma mesa. Nesse livro tem uma marca de café, né? Tipo, sei lá, um café que você colocou ali, um copo de café que você colocou e ele borrou, né? Tipo, ele desceu o líquido pro chão e manchou esse livro, né? Que tá ali em cima dessa mesa. Eu não acho, eu não acho uma capa feia, mas eu acho que é uma capa que não diz muita coisa, que eu acho que perto da capa original perde, sabe? Perde, porque o livro, ele tem uma vibe meio fofa, mas ao mesmo tempo uma parada pesada. E ele vai ficando pesado ao longo do livro. Ele conta a história de pessoas que vão nesse café, né? Esse café específico lá no Japão, e elas sentando naquela mesa e tomando um café ali naquela mesa específica daquele café, elas conseguem voltar no tempo para algum momento que elas queiram. Mas elas voltam no tempo para estarem sentadas exatamente naquele café. Então elas têm que voltar no tempo para algo que aconteceu
aconteceu ali, né? Porque elas não vão conseguir sair dali, elas não podem levantar da cadeira e o café, elas têm que voltar pro tempo atual antes que o café esfrie, senão elas ficam presas pra sempre no passado e tal, uma merda acontece e não vai ser muito bom. Então assim, não é muito útil, porque você tem que voltar pra algo que aconteceu no café. Mas se algo aconteceu no café no passado e você quer voltar pra aquele momento, você consegue voltar. E aí, enfim, vão ter 4 historinhas. É um livro, não é um livro de contos, mas ele é quase tipo como se fosse um conto, mas são 4 histórias de 4 grupos de personagens que querem voltar exatamente pra aquele café pra interagir com alguma pessoa que eles interagiram no passado. O livro é muito legal, eu adorei. É óbvio que é um livro curto, é um livro que poderia ter muito mais profundidade, é um livro que poderia entregar muito mais coisa. Algumas coisas são um pouco mal explicadas, mas eu gostei muito da história mesmo assim. Fiquei envolvido com vários personagens, eu achei que algumas coisas foram criativas e eu gostei da vibe, sabe, do livro. Ele tem essa coisa meio, como eu falei, fofinha, mas ao mesmo tempo pesada, soturna e tal. Eu acho que a capa original ela é mais fofinha, essa capa ela é mais genérica. Eu acho que também não entrega muita coisa, mas eu não gostei, mas gosto do livro. Não amo, mas gosto. Outro livro, que esse daqui eu li por causa do Iago, é o Entre Cabras e Ovelhas. Não que eu acho que a capa precise ter muita coisa, mas essa capa, ela não diz absolutamente nada. Ela é uma capa azul com uma ovelha, né? Eu ia falar uma cabra ou é uma ovelha? É uma cabra, não é uma ovelha. É uma cabra e uma ovelha misturada, talvez. Seja isso. Não sei. Eu acho que até o título desse livro, ele não diz muita coisa, sabe? Sobre nada. Você precisa ler, sabe aquele título que você lê o livro inteiro? No final você fala, ah, entendi. Eu acho que esse dá um outro tipo de vídeo, inclusive, uma outra lista. Esse é um tipo de livro assim, você não consegue entender o que ele quer dizer até você ler o livro. Mas é um livro muito legal, um livro que eu gostei muito. Conta a história de 2 meninas que moram... Elas começam a investigar por que uma mulher, uma das mulheres, uma das vizinhas sumiu. E além disso, além dessa mulher ter sumido, ninguém sabe se ela morreu, se ela fugiu, se ela foi sequestrada, o que aconteceu com ela. Tem uma outra casa nessa vila que é uma casa meio misteriosa. Ninguém gosta desse cara que mora nessa casa. E as pessoas começam... E tem umas fofocas, umas paradas envolvendo esse cara. Só que essas meninas, elas são muito novas, então elas não sabem, elas não lembram o que aconteceu. Então elas começam a pesquisar o que aconteceu com a mulher que sumiu e ao mesmo tempo tentar entender por que ninguém gosta dessa casa e desse cara que mora nessa casa. E elas são meninas, elas são crianças de 10 anos de idade por aí, 8, 10, sei lá. Então elas são muito inocentes, entendeu? Você vai começando a... Elas são quase investigadoras policiais, mas pelo ponto de vista muito inocente. E você vai descobrindo coisas muito pesadas dentro desse cenário, dessa vila. Então assim, é um livro muito legal, muito bom. Gostei muito de ter feito a leitura, recomendo muito ele. Mas a capa não te entrega nada. Por essa capa eu achei que era um livro religioso, ou era um livro meio realismo mágico, ou era um livro que se passasse, tipo assim, numa fazenda. Mas não tem nada disso, tá? É numa vila, então tem essa vibe de cidadezinha pequena, mas não é uma vila de camponeses, não é nada do tipo. Mas aí você vai entender o que é a cabra, o que é a ovelha ao longo da leitura. Mas enfim, é tipo um thriller infantil. Não é um thriller infantil, é um thriller pesadinho, dramas familiares e tal. Não sei bem se ele caracteriza como um thriller, mas é tipo, poderia ser, mas pelo ponto de vista de crianças. Então você vai ter uma história tensa e densa, mas pelo ponto de vista de crianças. Enfim, mas a capa é qualquer coisa. Esse daqui talvez seja polêmico que eu vou falar, mas acompanhe comigo, racional. Eu vou falar de A Hipótese do Amor, da Ellie Hazelwood, tá? Eu adorei o livro. Estamos falando de livros bons aqui, tá? A gente não é da elite, a gente não tá falando de livro ruim. Tá falando da elite. Isso aqui é elite. Tipo assim, não tem erro isso aqui. Porém, vamos lá, acompanha comigo o raciocínio. Esse é um livro que conta a história de 2 pessoas que se conhecem no mundo, dentro de um mundo acadêmico, né, dentro de uma universidade. Ela estuda pra um PhD, ele já é um professor de PhD, e ela tem, sei lá, seus 26 anos, e ele tem 34, se eu não me engano, pelo que eu vi, era isso. Acho que eu falei um pouco diferente no vídeo que eu fiz de resenha, mas alguém me chamou a atenção, algumas pessoas, e ai meu Deus, eu errei 2 anos de diferença. Morreram todo mundo, mas aquelas. Mas enfim, eles têm 8 anos de diferença basicamente, ele não é professor dela, mas rolam, é um romance, eles se apaixonam, blá blá blá, aquela coisa toda. Na verdade é um fake dating, né? Então tem uma coisa de... Eles fingem que tem um relacionamento, mas se envolvem, se apaixonam, como todo mundo já imagina. Ponto pra mim é capa, tá? O que a gente tá falando de capa aqui? A capa tem essa parada que dá pra ver que é uma coisa meio acadêmica, de pesquisas científicas, etc. Até aí, ok. Eu ainda acho que essa capa ela é muito fofinha, e eu acho que ela passa uma ideia de que é um livro jovem, e não um livro mais adulto, né? Voltado pra um público mais adulto. Então eu acho que gera muita confusão, exatamente porque eu acho que ele acaba sendo vendido como se fosse um livro new adult, ou um livro young adult, né? Um livro focado para um público adolescente, e não é. Ele é um romance mais adulto mesmo, contemporâneo e tal. E além disso, a própria arte dos personagens faz parecer com que eles têm, tipo assim, 18 anos de idade, 19, desculpa. Esse desenho do Adam na capa não tem nada que me diga que esse cara tem 34 anos de idade. Desculpa, não tem nada. Nada. Parece que é uma arte, né? Um desenho de
um adolescente, de um cara de 19, 20 anos no máximo, 18, sabe? Tipo, roqueirinho. Eu sei que A Hipótese do Amor é um livro que foi originado de uma fanfic de Star Wars, da Kylo e do Ren. Quer dizer, do Kylo e da Ren. Mas, caguei, né? A gente esquece Kylo Ren. Tipo, não tem nada a ver. Você não precisa nem ter visto Star Wars pra ler esse livro, porque não tem praticamente zero referência. Eu acho um grande surto, inclusive. Mas essa capa, gente, não é uma capa do livro que eu li. Um livro que tem uma cena de sexo bem descritiva, entendeu? Então, assim, eu acho que não gosto, tá? Acho fofa demais para o que o livro se propõe a ser, beleza? Então é por isso. Outra capa que eu acho que também não diz nada sobre o livro e também não entrega muito conteúdo, e que eu acho que também nem bonita é de Somos Todos Adultos Aqui, da Emma Straub. Eu já falei que eu adorei esse livro. Tem um monte de gente que não leu e não gostou tanto, e teve pessoas que leu e gostou. Pessoas que leram e gostaram. Tiveram pessoas, aquelas que... a conjugação, vocês decidem aí na casa de vocês como vocês preferirem. Mas enfim, é um livro que dividiu um pouco as opiniões desde que eu falei dele no canal, mas eu gostei muito. Mas eu não gosto dessa capa. Eu não gosto dessa capa, acho que se eu estivesse na livraria e visse essa capa, eu acharia que era uma coisa diferente, talvez mais, sei lá, mais familiar do que ele é. Ele é um drama familiar, mas eu acho que talvez ele parece ser uma coisa meio, sei lá, dramas maternais, aquelas... A mãe que teve um problema, e não é só, tem problemas da família inteira, de diversas idades, diversas questões e tal. Mas eu acho que independente disso, ele parece um pouco, sei lá, The Sims. Ele não parece muito uma capa de um livro, enfim, de drama familiar, enfim, de um drama como eu gostei do livro. Embora ele não seja um drama pesado, ele tem uma vibe meio jovial, como eu já falei, muito parecido pra quem leu, pra quem viu e assistiu Brothers and Sisters, que é uma série que eu adoro, super antiga, que já não existe mais há milhões de anos, mas eu adorava a série. Então, assim, eu acho que essa capa, ela é feinha. Ela só não mostra muita coisa, cores, não gosto muito. Mas é a vida, entendeu? A Tag fez uma outra capa que eu também não gostei. Seguimos, entendeu? Mas eu acho que o livro é muito divertido, muito gostoso. Mas não é um livro... Ele é um livro bem descompromissado, entendeu? Não é um livro que vai mudar a sua vida, que vai fazer você rever o seu conceito de família. Não é nada disso. É um livro gostosinho, que vai falar sobre questões de uma cidade pequena e uma família envolvido nessa treta toda. Um outro também vou falar muito rápido. Falei desse livro recentemente, mas essa capa é muito feia. É a capa de Feita de Fumaça e Osso, da Laini Taylor. Eu acho que teve uma outra capa desse livro, mas a capa mais conhecida é essa capa dessa máscara e tal, com essa coisa azul. Eu acho que é muito erótica essa capa. Todo mundo já falou várias vezes. Eu acho que eu já falei até em algum outro vídeo de capa aqui no canal em algum momento. E eu acho que é um livro muito legal. É um livro que fala sobre anjos e etc. Eu gosto muito da história desse livro. Eu gostei muito do livro. Tem todas aquelas comparações, né, com Cassandra Clare, que eu acho que eu mesmo já fiz várias vezes aqui no canal, mas que eu acho muito melhor, porque eu não gosto tanto de Cassandra Clare assim. Então esse é um livro que eu gostei, queria muito continuar essa história, mas eu já não lembro de mais quase nada, então eu vou ter que ler um resumo antes de continuar. Então eu não descartei que um dia eu continue lendo uma trilogia, mas não sei. Não tá no meu plano próximo, mas eu acho a capa horrorosa. Assim, não é que ela seja uma capa horrorosa, mas ela é uma capa que engana muito e, assim, não diz nada sobre todas. Eu não sei, eu não consigo decidir se eu acho essa capa horrível ou se eu acho essa capa mais ou menos. Quero que vocês me contem aqui. Mas eu acho que pro livro não tem nada a ver, engana muito. Realmente, se eu tô passando, sei lá, numa loja, numa livraria e vejo essa capa, eu ia pensar imediatamente de putaria. Imediatamente eu ia pensar nisso. Outra capa que, gente, eu parei pra pensar nisso agora. Quando eu fui fazer esse vídeo, comecei a prestar atenção e olhar e tal no meu Scooby pra montar esse vídeo. E, gente, quando eu olhei pra essa capa, eu falei, meu Deus, né? Essa capa não diz nada. E a capa de pessoas normais. Esse livro, eu adorei esse livro. Eu adoro esse livro. Eu acho esse livro incrível, maravilhoso. Eu adoro a escrita da Sally Rooney. Eu acho que esse é o melhor livro dela. Mas é uma lata de sardinha aberta, né? Eu acho que a Sally, ela tem uma coisa de, até com os títulos e tal, e até o jeito que ela escreve, eu acho que é sempre uma coisa meio uma alusão, uma coisa meio metáforas e tal. E eu consigo acompanhar o raciocínio, mas eu acho que, no final das contas, não é legal. Acho que Conversas Entre Amigos, pelo menos, entrega alguma coisa. O título e a capa, eu acho que você entende que é um livro sobre amizade. E, obviamente, a vida dessas amigas dentro de outras coisas que vão acontecendo na vida delas. Mas esse livro, primeiro que o nome não diz nada, pessoas normais. E segundo que a capa dele é tão genérica, ela é tão assim... Você precisa ler o livro inteiro pra você começar, talvez...
pensar em alguma coisa que possa fazer sentido, mas mesmo assim é aquilo. Um autor que vê aquela capa e fala, poxa, vai vender. Tem que ter muita confiança. Guerreira, decidida, forte. Tem que ser muito autoconfiante de que o nome do autor e de que a história vai se vender sozinha. Porque essa capa não vende nada. Essa capa não vende absolutamente nada. Então eu fico assim, gente, eu acho um desperdício, uma história tão legal, que mostra um pouco da vida dos jovens, né? Crescendo, saindo da escola, da adolescência, entrando na vida adulta. E como os relacionamentos deles vão mudando ao longo desse período. E coisas que acontecem que aproximam e desaproximam as pessoas. Desaproximam? Existe essa palavra? As pessoas, né? Distanciam as pessoas. Eu tava procurando essa palavra. Então, assim, é muito legal. É um livro sobre amadurecimento muito legal, que eu acho muito bom. E que ela consegue, com 200 páginas, entregar profundidade. Eu acho, pelo menos. Tem gente que não gosta desse livro também, mas eu gosto. Mas essa capa, desculpa. Essa capa, pra mim, é nada. Coitada. E aí, hoje, olhando, eu falo, eu não fiz essa matemática na minha cabeça quando eu comecei a ler esse livro. Eu só falei, eu vou ler aqui o livro da Sally Rooney, e hoje eu olho e falo, é porque é a Sally Rooney e eu já gostava. Essa daqui, coitada, essa daqui eu não preciso explicar. Essa eu não preciso explicar. E a capa de Depois do Sim, da Taylor Jenkins Reid. Na verdade, eu separei 2 capas dela aqui. Essa capa, gente, coitada. Essa capa, ela é complicada. Assim, o livro chama Depois do Sim. A gente já sabe que é um livro sobre vida conjugal, casamento, etc. E aí é um Fusca puxando latas depois de um casamento, né? Mas, gente, assim... Coitada, a Taylor, ela realmente sofre com algumas capas, eu acho que tá melhorando. Tem um monte de gente que não gosta da capa de Carrie Soto, nem da capa brasileira, nem da capa gringa, nem de capa nenhuma. Eu já vi umas 3 capas diferentes desse livro, ninguém gosta de nenhuma, ninguém gosta de nada da Taylor, de capa da Taylor. Eu gosto das últimas capas, eu não gosto da capa de Evelyn Hugo, realmente já falei. Nem trouxe aqui pra não ficar falando desse livro mais uma vez, mas entraria. Mas essa capa de Depois do Sim, coitada, isso aqui, tipo, jogou no Google, casamento, pós-casamento, lua de mel, sei lá, e apareceu esse Fusca, e é isso aí. Beleza, vambora, vai vender e vambora. E é isso aí. Outra capa que eu coloquei aqui é a capa de Para Sempre Interrompido. São 2 livros que eu gostei muito. Nenhum livro da Taylor eu não gostei. Para Sempre Interrompido, pra mim, é o livro mais fraco dela que eu já li. Mas é o primeiro livro dela, então tá tudo certo. Mas eu daria ali pra ele umas 3,5, 4 estrelas. Mas o Depois do Sim é o livro que eu gosto mais. Eu achei mais legal, mas também ele não tá nos melhores, tá? Ele tá ali no meio pro final. Da lista do meio pra trás. Mas o Depois do Sim, eu já fiz um vídeo falando sobre isso, eu já nem lembro mais qual é a posição que eu coloquei ele. O Depois do Sim, ele conta a história desse casal, que tá casado já há vários anos. E aí, meu filho, casamento, chega um momento que... Casamento, relacionamentos no geral, chega um momento que as coisas dão uma esfriada, né? E eles estão num momento muito frio. E daí eles decidem parar tudo e tentar vivenciar outras experiências, entendeu? Tipo, outras coisas. E se darem um tempo até se encontrarem de novo e ver se a paixão continua existindo ou não continua. E o Para Sempre Interrompido conta a história de uma mulher que casou com um cara. Ele não quis contar pra ninguém da família dele, porque a família dele era muito complicada. Com uma semana de casamento, ele é atropelado e morre. E aí, ela fica sozinha, viúva, recém-viúva, acabou de casar, já tá viúva. E ela vai ter que conhecer as pessoas da vida dele depois do casamento. Inclusive a mãe dele, que é uma mulher muito complicada. E aí ela vai ter que lidar com enterro, funeral, tipo, herança, tudo isso, sendo que ninguém nem sabe quem essa mulher é. Do nada as pessoas descobrem que ele tava casado com uma mulher que ninguém conheceu. E aí, enfim, ela vai ter que lidar com isso tudo. Que a história é incrível. Eu acho que é um pouco mais chatinho, entre muitas aspas, é muito legal mesmo assim. Mas essas capas não dizem muita coisa. A do Pra Sempre Interrompido, você entende. As 2 capas você entende o que o livro se propõe a ser, né? O sorvete caído no chão, porque... né? Nem tô até confundida. É tipo, os nossos planos foram cair, se destruíram. Mas, tipo, poderia ser qualquer coisa, né? 2 sorvetes caídos no chão poderia ser literalmente qualquer coisa que não deu certo. Mas não acho ruim, só acho genérico. Um outro é um livro que eu li também recentemente, depois eu falo em breve quando eu fizer o vídeo falando dos livros do clube de leitura do canal, mas foi o Escola de Contos Eróticos para Viúvas. Esse é um livro muito legal, que fala muito sobre as questões de diferença cultural entre pessoas que são Punjabi, né, que é toda uma comunidade que existe lá dentro da Inglaterra, mas os Punjabi, eles são meio que de uma mistura de Índia com Paquistão e etc. Então a origem deles é muito da divisão entre esses países ali no meio, e existe uma comunidade Punjabi grande que existe de verdade na
Inglaterra. E esse livro vai contar o caso de uma menina, que ela é jovem, ela tem uns 21 anos de idade por aí. E ela é Punjabi, mas ela viveu a vida dela inteira praticamente ali na Inglaterra. Então ela é muito ocidental, né, digamos assim. E a família dela é muito tradicional. E ela quer ter uma vida mais estilo inglesa, né, mais estilo londrina e tal. E ela resolve dar aula, porque ela não sabe o que ela vai fazer da vida dela. Ela vai dar aula pra mulheres Punjabi de como escrever, de fazer, né, escrita criativa, num lugar lá que é tipo um templo, que é tipo um centro de convivência e tal. E ela vai acabar descobrindo que essas mulheres, elas não sabem escrever nada, então ela vai ter que dar aula de alfabetização pra essas mulheres. As mulheres querem escrever contos eróticos, elas querem falar sobre sexo, porque elas são viúvas e elas não transam mais há muito tempo. E mesmo quando elas transavam, a coisa era muito tensa, porque depende muito do casamento, depende muito de muita coisa. É uma cultura ainda muito tradicional, muito religiosa, muito fundamentalista religiosa. Então tem várias questões internas, né, do relacionamento entre as mulheres e os maridos, muitos casamentos arranjados, aquela coisa toda. E essas mulheres, elas estão viúvas e elas estão morando na Inglaterra, em Londres, tendo acesso a coisas ocidentais, e elas acabam querendo saber mais, vivenciar mais, entender mais, explorar esse lado sexual. E essa menina acaba sendo pega no meio disso tudo, porque ela não sabia que ela tava ali pra isso, e ela acaba aceitando e trabalhando nesses projetos de contos eróticos com essas viúvas. Só que, enfim, tem um monte de questão, porque, né, pro meio em que elas vivem e convivem, isso é muito inaceitável. Enfim, e ele é um livro que ele praticamente vira um thriller, tá? Ele praticamente vira um suspense policial, então é uma viagem, é uma loucura. Eu gostei muito do livro, tem seus defeitos, mas eu gostei muito dele mesmo assim. Acho que eu dei umas 4 estrelas pra ele, mas essa capa não diz muita coisa. Esse título, assim, é um pouco assustador, porque eu acho que muita gente vai pensar que ele é um livro erótico, e não é, embora tenha algumas passagens ali de coisas que elas escrevem, mas são muito poucas. Então, assim, nem o título nem a capa desse livro entrega o que ele se propõe. Eu acho que ele mostra muito sobre essa cultura e enfim, sobre choque de cultura. É muito bom, mas realmente, pra mim, essa capa não funciona. Perdão. Esse daqui eu tive que colocar, gente, porque não que eu ame as capas dessa série como um todo, mas esse especificamente, A Rainha do Nada, da Holly Black. Esse é o terceiro e último livro da série do Povo do Ar, né? O segundo eu acho muito bonita. Eu acho a capa do Rei Perverso muito bonita. A coisa da água e a coroa afundando, eu acho legal. Príncipe Cruel, eu acho meio qualquer coisa, meio genericona. Não amo muito, mas também não odeio tanto. Agora, essa terceira me parece que é tipo assim, imagens coladas do Google. E fizemos isso. Coroa, cobra, sangue. Não que não tenha relação com a história, né? Depois você vai entender a coisa da cobra, do sangue, da coroa. Mas eu acho que é tipo... Se fosse a capa do primeiro livro, talvez eu ia ficar assim, nossa, gente, mas realmente não se esforçaram nada por essa capa. Nada. Mas enfim, eu entendo, mas não respeito. Aquelas. Eu aceito, mas não respeito. Ao contrário de respeito, mas não aceito. Eu não vou respeitar. Acho que eu esperava muito mais coisa dessa capa. É um livro que eu gosto muito, mas também divide opiniões. A série como um todo, né? Mas essa capa, pra mim, ela é qualquer copia e cola. Outra autora... Aí eu resolvi botar a autora, porque qualquer livro que você pegue, qualquer livro da Gillian Flynn, a capa é feia. A capa é genérica. Mas, por exemplo, um que eu separei aqui, mais ainda, é Objetos Cortantes, que é um livro dela que eu gosto muito, mas, assim, é um monte de agulha. E a capa. E é isso. De novo, tem relação? Tem. Mas é muito, tipo... É simplesmente assim. Thriller. Pra thriller, a galera pensa assim, não precisamos nos esforçar tanto. O público do thriller, acho que eles não pedem, não exigem muito capa. Mas show. E ao mesmo tempo, é tipo, Gillian Flynn, vai vender, vambora, vai vender. Mas Garota Exemplar, a capa é sem graça. Aí Objetos Cortantes, o Adulto também é. Lugar Nenhum também é. Tipo assim, todos os livros, inclusive, gente, por onde andas, Gillian Flynn. Por onde? Eu vou fazer um vídeo sobre isso, inclusive. De autores que não sumiram, né? Desapareceram. Não entendi o que aconteceu. O que rolou. E assim, todas as capas são genéricas, sem graças, mas todos os livros dessa mulher são excelentes. Eu só não li ainda Garota Exemplar, mas eu vou ler, porque eu já comprei tudo. Mas eu não li porque eu vi o filme, mas eu já vi o filme há muitos anos atrás, eu já até esqueci. Quer dizer, eu não esqueci, porque quando a história é boa, você não esquece. Eu já esqueci tanta coisa, mas assim, eu me lembro exatamente o plot do livro, eu sei exatamente o que acontece no final, eu sei toda a história. Mas eu, tipo, tudo bem, vou ler, depois eu revejo o filme, tá tudo certo. Mas eu tenho certeza que o livro é maravilhoso, porque o filme é incrível e essa mulher é muito foda. Outra série que só tem capa feia também é Fundação, do Asimov. E eu quis falar dessa série aqui, todas são feias, porque antigamente eu achava que eram livros didáticos.
Quando eu vi assim, eu não sabia quem era Asimov, isso há muito tempo atrás. E aí eu vi assim, essas capas com essa cor e tal. Eu falava, né, azul ou verde, sei lá, as capas assim. Eu falava, primeiro que esse nome Fundação não diz muita coisa, né? Depois eu olhava assim e falava, o que é isso? É didático? Aí depois eu fui descobrir quem era Asimov e as coisas foram fazendo sentido. Mas assim, eu acho que essas capas, elas não... Eu hoje entendo, tem uma relação. Eu acho que hoje eu consigo acessar. As capas, não as capas do box novo que a Aleph fez. As capas que ficaram mais famosas, inclusive foram as capas que eu li nos livros, nos e-books que eu comprei. E aí, assim, eu achava que realmente era meio uma cara meio de livro de não ficção, com esse nome Fundação, Segunda Fundação. Mas depois eu falei, ah não, tá, entendi. Mas sci-fi também complicado, né? Tem muita capa feia. Falando em sci-fi com capa feia, a última pra fechar esse vídeo também pode ser que seja polêmico, eu não sei. Mas pra mim é Duna. Essa capa, com esse grandíssimo cu gigantesco na capa, pra mim... faz sentido? Faz, você vai entender, né? É lá o verme que come tudo, as coisas todas que fica na areia. Fez todo sentido. O livro é maravilhoso, eu amo, acho maravilhoso. Tem gente que acha chato, que acha que fica enrolado, não sei o quê. Eu amo, acho incrível, Duna. Maravilhoso, perfeito, incrível. Uma obra de arte da ficção científica e da fantasia ao mesmo tempo. Eu gosto muito, preciso continuar a série, eu sei. Todo mundo fala que os outros livros são piores, então eu fico, ai, tá bom, já li o melhor. Mas eu vou continuar porque eu quero saber o que acontece mais pra frente. Mas, gente, essa capa é muito sem graça. Assim, eu acho que quando você bota todas as capas uma do lado das outras, você entende a relação, bonitinha e tal, tem não sei o quê. Mas ela como capa, sim, única, um cuzão assim na capa, eu sei lá. Eu sempre fiquei meio... Também nunca foi uma capa que me chamou muito a atenção. Essa coisa da areia. Ai, essa coisa meio amarela. Eu não sei, eu tenho problema com capa amarela. Era igual a capa do Nome do Vento. Eu também ficava tipo... não sei se eu quero essa história. É que quando eu penso em medieval, eu penso em amarelo. E aí... olha isso, do nada. Coisas amarelas, sépia, assim, sabe? Medieval e tal. Não que seja, porque Duna não é medieval. Você faz em outro planeta, entendeu? É uma outra história. Mas ela tem essa coisa épica, né? É que eu acho que é a vibe épica. Acho que mais do que medieval. E não me chama muita atenção. Mas o problema pra mim com Duna é esse... Bom, gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, uma grande farofa, mas com dicas boas, com dicas interessantes, principalmente pra galera nova que tá chegando no canal agora, tem sempre gente descobrindo o canal, graças a Deus. Já chegaram mais de 12 mil pessoas novas desde que o canal bateu 200 mil, então tem muita gente nova chegando e assistindo o canal toda hora. Prazer, inclusive, tem várias dicas boas aqui pra vocês, mas eu acho que a gente cobriu um pouco da farofa, falando da capa, mas também a gente deu conteúdo falando dos livros, né? Próximo vídeo vai falar sobre capas incríveis, lindas, mas que entregaram aqueles livros bem meia bomba, tá? Bem qualquer coisa. É isso, dá um gostei nesse vídeo que me ajuda muito. Gente, dá gostei no vídeo, vocês não dão gostei no vídeo. Eu tenho que lembrar de mandar vocês pessoas darem gostei no começo, porque depois ninguém tá vendo essa hora. Dá gostei no vídeo, se inscreve no canal, me siga nas redes sociais, eu tô naquela rede, me siga lá também, tá bom? Agora vai ter podcast, eu já esqueci de anunciar nesse vídeo, mas a gente já anunciou nas redes sociais. Provavelmente no início desse vídeo, vou pedir pro Rodolfo colocar também. Vai ter podcast e é isso, tá? Podcast é dia 31 de agosto, toda quarta-feira. Então agora vão ter 4 conteúdos novos pra vocês toda semana, tá? 3 vídeos e um podcast. Se eu morrer, a culpa é de vocês. E talvez vai ter live também de vez em quando, né? Que eu faço live, então você já sabe, né? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.